Olha aí, quem é vivo sempre aparece, né? Então, tinha sumido alguns dias atrás, mas não foi porque eu quis sumir, não foi porque, sei lá por quê, né? Então, eu sumi porque tive um problema na minha câmera aqui, depois deu problema no cabo, enfim, um monte de problema. E aí eu não consegui gravar vídeo para vocês. Mas cá estamos novamente, né? Eu vou tentar fazer um vídeo hoje, domingo, rápido, só porque aconteceu na semana passada, o que a gente pode esperar para a próxima semana, né? Uma coisa bem rápida, porque já é 7h30 da noite e eu quero postar esse vídeo ainda hoje. Então eu tenho que fazer o vídeo, renderizar, postar no YouTube. Eu não quero postar esse vídeo 10 da noite. Na verdade já era para ter postado, mas só agora eu tive tempo para sentar e gravar o vídeo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Buenas pessoal, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, né? Ativa o sininho, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Me segue no Instagram lá, @ccmfoot, tem o grupo do Telegram também e o Discord que está aqui na descrição, que a gente também criou um Discord agora, para, né, vai que resolvam bloquear o Telegram de novo, ou se de fato bloquear esse negócio ou não, mas o Discord tem algumas coisas um pouco melhores do que o Telegram lá na questão de organização. Eu acho bem interessante. Claro, estou aprendendo a utilizar, então acho que gradativamente vamos acabar migrando tudo definitivamente para o Discord. Mas por enquanto tem os dois e está redundante, não tem problema nenhum, mas enfim. Bom, vamos lá. Tive os problemas semana passada, não consegui falar muito com vocês, mas olha aqui, milho, né? Vamos tentar ser bem direto ao fato. Olha o que aconteceu com o milho. O milho deu uma queda muito forte aqui, então ele veio e fez. Lembra daquela correçãozinha de duas pernas que eu falava? O que eu falava? Bom, ele vinha subindo aqui, né, deu uma puxada forte aqui da última vez, poderia fazer uma correçãozinha de duas pernas. O que eu, Guilherme, fiz? Eu enxerguei essa primeira puxada como uma oportunidade de entrar na venda, entrei vendido aqui. Uma pena que eu entrei com um contrato só, era para ter aumentado a mão, acabei não aumentando a mão e acabei encerrando a posição aqui 99 e pouco, próximo do 100. Eu lembro que chegou em 99, voltou um pouquinho, subiu para 100, acabei encerrando a posição, se eu não me engano, por aqui. Foi bem aqui. Foi aqui nessa região aqui dos 99.0, se eu não me engano, ou 99 ponto alguma coisa. Enfim, abaixo do 100, com certeza foi abaixo do 100. Por quê? Porque estava chegando nesse topo aqui atrás, que eu imaginava que seria uma possibilidade, né, de retorno, uma possibilidade de um suporte, né? E aí eu pensei o seguinte, bom, vendi lá em cima, vou comprar de volta aqui, encerrar a posição, até porque pela correção já foi bem onde eu imaginava que iria. Se voltar mais um pouquinho, eu vendo de novo mais alto para ele continuar fazendo isso aqui. Se eu tivesse, eu falei na ocasião que se eu tivesse com mais de um contrato, seria muito provável que eu não teria encerrado todos os contratos aqui, né? Talvez deixasse um contrato aqui só para ver o que aconteceria nesses dias aqui, se ele subiria, né, ou se ele continuaria caindo. Acontece que, infelizmente, mas foi um infelizmente bom. Eu realizei o lucro, fiz uma operação com lucro, tá tudo certo, dentro do esperado, dentro do planejado, ok, show de bola. Porém, deixei na mesa essas últimas puxadas aqui, né, que chegou a dar 6 pontos. Então, a operação toda, eu basicamente peguei metade do que o milho andou na semana passada, nas últimas 2 semanas, vamos dizer, né? Então, foi uma operação ruim? Não. Foi uma operação mal gerenciada? Também não. Por que eu não fiquei até o final? Por questão de gerenciamento de risco, né? Então, se eu tivesse com mais de um contrato, com certeza eu teria realizado uma parcial aqui e deixado pelo menos um contrato e seria muito provável que eu tivesse vendido até hoje. Ou encerrado aqui, totalmente, tudo, né? Nesse fundo aqui. Então, talvez na sexta-feira tivesse encerrado tudo aqui. Beleza, teria pego metade de mão cheia e metade com a mão vazia. Teria sido um trade de livro, né? Um trade para ganhar valer o mês de março, se estivesse com 3, 4 contratos. A grande questão foi que eu estava com um contrato só e por gerenciamento de risco a gente é obrigado a respeitar isso. Então foi um trade bom, bacana, beleza, vou esperar a próxima oportunidade. Então aquilo que eu sempre falo, não adianta ficar triste, ficar chateado porque o mercado subiu 5 e eu entrei e ganhei 2 só.
Não dá para ficar triste nisso. A grande questão, dá para ficar triste, melhor, não deveria ficar triste, porque se tu entrou num ponto onde o teu stop estava ok, tinha um alvo planejado ok e chegou lá, beleza, foi uma operação realizada com sucesso. O que aconteceu depois não importa. Não importa se o mercado caiu mais ou subiu mais. Foi que chegou no ponto onde tu queria com o gerenciamento de risco com base no teu stop tudo certinho. O que não pode é o mercado subiu 5 e aí o fundo anterior, por exemplo, o que não poderia ter sido feito, o mercado vinha até aqui, eu vender milho aqui, né? Botar um stop nada a ver aqui no meio do caminho. Vou botar um stop aqui em 100, porque eu acho que 100 é um número bonito. E aí ele vinha aqui e eu falar, beleza, ganhei um monte de dinheiro. Isso não tem cabimento. Não tem lógica. Meu stop ideal teria que ficar aqui, no mínimo. Tá bom? Então foi uma ótima operação, uma pena que eu fiquei de fora daquilo dali. Então, resumindo, mais uma vez, mais vale uma operação até mesmo perdedora, porém bem gerenciada, que eu sei aonde entrar, sei aonde eu devo sair, o porquê entrar e o porquê sair. Ponto. Do que uma operação com lucro, né? Que eu entrei num lugar aleatório e saí porque estava dando lucro e não porque chegou num ponto interessante e porque isso no longo prazo não funciona. E eu não quero, como eu sempre falo, eu não quero acertar o olho do mosquito, o olho da mosca ou qualquer outro bicho, né? Eu falo mosquito e mosca são bichos pequenos, poderia ser uma abelha, né? Mas eu quero acertar a mosca ou o mosquito, não importa onde é que vai pegar. Então, se o milho está caindo, eu quero vender. Não importa se eu vou vender aqui em cima ou aqui embaixo, só tem que estar dentro de um gerenciamento de risco interessante. Tá? E se o milho está subindo, eu quero comprar. Não importa aonde eu vou comprar e não importa se ele vai subir 100 pontos e eu vou ganhar 20. O que importa é se eu ganhei esses 20 correndo o risco de 6, 7, 8, 10. Aí vale a pena. Eu não posso ele subir 100 pontos e eu ganhar 60 pontos correndo um risco de 100 pontos. Isso não tem cabimento. Tem que estar sempre com uma simetria de risco favorável para a minha operação. Beleza? Bom, se a gente puxar um gráfico semanal, o que o milho fez? Caiu, furou a média móvel, veio aqui embaixo, né, numa região aqui que pode ser uma região de suporte aqui nessa região dos 93, 94 aqui. Se a gente botar num gráfico diário, dá para ver mais fácil isso aqui, e a gente tem um estocástico bem sobrevendido, que por sinal o contrato maio, se a gente tirar um zoom aqui, tá basicamente, né, tá nas mínimas, né, do estocástico do maio, sendo que aqui atrás não tinha nem liquidez, então aqui atrás dá para se considerar muito. Então, desde quando entrou um pouco de liquidez aqui, tem o milho maio está nas mínimas. Então o que a gente pode esperar? Amanhã vai abrir com um gap de alta gigantesco, voltar no 100? Não sei, mas é muito provável que o milho suba amanhã, ou pelo menos que trabalhe dentro desse candle preto aqui. Por quê? Graficamente falando, a gente enxerga um padrão muito comum aqui, que é isso aqui, ó, que é a famosa barra de exaustão de movimento. Reparem, eu vou limpar agora essa bagunça toda aqui, opções de estudos, excluir estudos aqui. Reparem no seguinte, olha o tamanho dessas duas barras pretas, olha o tamanho de todas essas barras pretas e olha o tamanho dessa última barra preta aqui. Isso aqui é uma famosa barra de exaustão. Se a gente pegar isso aqui e tentar se desenhar, o mercado ele vem numa inclinação e aí no final ele pega e faz isso aqui. Ó. Ele aumenta um monte essa inclinação. Quando isso acontece, geralmente é uma exaustão do mercado e no próximo movimento é muito provável que ele trabalhe, tipo, abra aqui assim e trabalhe aqui dentro. Né? Talvez, pelo tamanho dessa barra aqui, o mercado não consiga subir, né? Porque até teria que subir aqui quase 5%, né? Dependendo de onde ele vai abrir. Mas é muito provável que amanhã ele trabalhe dentro dessa barra. Que ele abra aqui com um 0,05, 0,6, 0,7 de alta e balance um pouco lá embaixo, balance um pouco aqui. E se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu diria que ele faria uma barra mais ou menos desse tamanho aqui amanhã para ver o que ele resolve fazer. Eu diria que seria isso, tá? Por quê? Porque é o mais provável que aconteça. Isso aqui é uma barra de exaustão, o mercado pode dar uma enrolada aqui, pode até mesmo corrigir um pouco e tem espaço. Tem espaço para corrigir, para subir, para vir testar essa barra aqui de exaustão, para vir aqui em cima,
ou para fazer aqui agora uma correçãozinha de duas pernas ao contrário, né? Que ele pode subir, voltar um pouquinho e subir de novo. Ou seja, aqui eu estava falando que uma queda muito, desculpa, uma subida muito forte, uma correçãozinha de duas pernas para baixo. Exagerou. Agora aqui pode fazer o quê? Uma queda muito forte, uma correçãozinha de duas pernas para cima. Então, se isso acontecer, o que a gente faz? A gente pode tentar comprar aqui, ó. De preferência, o mais perto possível desse fundo aqui e o mais perto possível, né, dessa região aqui, desse pullback. Ah, mas o milho pode despencar. É óbvio que pode, é óbvio que pode. Eu já estava falando há muito tempo que o milho lá no 105, 106 estava alto pra caramba. O petróleo também estava meio exagerado. Claro, tem toda a questão da Rússia, da Ucrânia lá, que isso distorce tudo. Eu também não sou alguém que prevê futuro. Eu só olho gráfico e vejo estatística e o que está mais favorável ou não para se fazer. No momento, se eu estivesse vendido, provavelmente eu teria encerrado na sexta. E agora, se eu for pensar numa operação que seria uma operação de scalp na compra, pequeno, né? Provavelmente com um contrato também, pequeno e próximo aqui, mas não amanhã. Comprar amanhã é como eu falo, isso aqui é um trem desgovernado, ladeira abaixo. E aí é basicamente o que eu sempre falo assim, imagina uma ladeira muito grande que um trem vai descer desgovernado ladeira abaixo. Ou um caminhão, para ficar mais fácil, não tem precisa de trem. Um caminhão desgovernado. Eu vou olhar para quê? Eu vou olhar para a ladeira, vou olhar para o caminhão, né, para o tamanho do caminhão, vou olhar para a ladeira e vou pensar o seguinte, vou calcular na minha cabeça, né, com base no olhômetro, aonde que aquele caminhão vai parar, né, sem usar o freio. Né, só largar o caminhão na banguela lá e ver aonde que ele vai parar. Ah, ele vai parar lá. Imagina uma mais fácil. A mesma coisa que pegar uma bola com a tua mão, atira uma bola, que nem aqui, ó, tá a porta aqui do escritório aberta, atira a bola lá no corredor e vou tentar adivinhar onde que a bola vai parar. Então, é difícil isso. É muito difícil. E eu tentar comprar aqui, dizendo que o milho vai parar aqui, é exatamente isso. É eu enxergar, ó, olhar para o caminhãozão inteiro lá, olhar para a lomba e pensar, esse caminhão vai descer até lá, quando chegar lá vai ficar parelho lá embaixo, vai perder o embalo, o impulso no caso, né? E vai parar lá embaixo. Então eu vou ficar ali, e vou ficar paradinho ali, né? Vou sentar ali e vou ficar olhando, esperar o caminhão. Vou sentar bem na reta dele. Aqui ele não me atropela. Eu não fazia isso, eu não faria. Eu não arrisco esse palpite. Tá bom? Então por isso que eu espero 1, 2 candles aqui para resolver o que fazer. Tá com o estocástico bem sobrevendido. No gráfico semanal fez uma barra muito forte para baixo. Fechou quase na mínima. Isso é uma barra de muita força, que negou tudo isso aqui. No gráfico mensal, olha o que ele está fazendo. Vou botar o CCM FUT aqui. No gráfico mensal, né, ele basicamente voltou para dentro de uma lateralidade aqui que foi basicamente todo o ano passado. Então ele subiu, voltou, foi lá em cima testar top e voltou quase para a mínima desse ano. Então ele não saiu do lugar aqui. Tá? Então o mais provável, já que ele não saiu do lugar, eu vou acreditar o quê? Que ele vai continuar não saindo do lugar até a hora que ele resolva sair. Tá bom? Mas o interessante é o seguinte, ele veio daqui de baixo desde 2017 e vem subindo, subindo, subindo. Aqui 2020 acelerou e muito alto, aí parou aqui em cima. A grande questão é, aqui no caso agora, aqui teve uma coisa diferente de todo esse período aqui. Que foi o quê? Aqui teve uma guerra, onde um país produtor de milho e um dos maiores do mundo, os maiores produtores de milho do mundo, foi coadjuvante nessa guerra, então foi atingido. Há uma grande chance de plantarem menos e de colherem menos e terem safras menores. Tem toda uma questão de petróleo aqui também que não está bacana. Tudo isso não tinha aqui. Aqui era Covid, né? Então tudo isso não tinha aqui. E mesmo assim, o milho foi lá, balançou, voltou, mas está dentro de um range. Isso é uma coisa que me faz pensar. Por quanto tempo e será que ele vai se segurar aqui? Vamos pensar aqui, isso é só uma coisa que eu estou pensando alto agora com a minha cabeça, então considerem tudo isso besteira, né? Deletem assim que eu falar isso. Se com todo esse auê de guerra, Rússia, Ucrânia
e que o milho vai acabar, e petróleo, e toda a história. O milho foi e voltou, né, no caso, nesse gráfico mensal pelo menos, foi e voltou aqui, ó, nessa barra, e está basicamente o range, quase o range do ano passado. O que faria de fato o milho subir com muita força agora? Né? E o que faria de fato ele cair? Porque se as coisas considerem que a produção, a produtividade vai continuar aumentando como sempre aumenta, né? Tecnologias, tudo mais, apesar de muitas vezes a área plantada ser menor, porque muita gente migra para a soja, pode ser que a produtividade aumenta. Por quanto tempo? E será que vai segurar esse suporte aqui na média móvel mensal? Ou será que corre o risco de resolver corrigir um pouco e aí pagar um pouco da conta que vem subindo desde lá daqui de baixo, né, que em 2020 acelerou exponencialmente aqui? São coisas a se pensar. Eu não sei a resposta, eu só estou pensando alto. Então, isso são coisas que eu fico pensando e fico de olho. Se nenhuma guerra que o país atingido foi um dos maiores produtores do mundo, fez o milho disparar e se segurar lá em cima, não estou falando de segurar, de disparar momentaneamente. Faz um mês e pouco que começou a guerra. Eu estou falando de disparar e mudar o patamar, como foi no Covid. Né, que veio, saiu daqui, foi lá em cima e daqui não voltou mais. Isso aqui sim é disparar preço. Isso aqui é volatilidade, é ruído, é incerteza, medo, tá? Então reflitam sobre isso. Boi, vou botar o BGI Fut aqui. Gráfico diário do boi segue na mesma, então tá lá, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Gráfico semanal do boi, deixa eu limpar isso aqui também. Segue na mesma aqui, né? Tá lá parado lá em cima, leve alta, porém devagar, indo para cima para baixo. O que eu estava pensando nesse dia, vocês repararam o seguinte: o milho disparou, né? Subiu, até pouco dia atrás estava lá em cima. Boi, bom, carne de gado tá absurdamente alto. Tudo subiu, né? Boi, frango, todas as proteínas subiram, né? A carne em si subiu. Então pense o seguinte: o que uma vaca precisa? Ela come pasto, come milho, geralmente, né? Ou come qualquer outro tipo de ração que vá milho, soja, trigo, qualquer outro cereal. Tudo isso, inclusive a própria vaca, subiu e muito. Vocês repararam no preço do leite? O leite subiu, sim. Mas ele sobe, mas ele fica sempre num range. Ali, 13 e pouco, 4 e pouco. Aí o leite lá, zero lactose é um pouquinho mais caro, 4,50, 4,49, 4,39. Mas está sempre naquele range ali de 3 e pouco, 4 e pouco. Nossa, dependendo da onde que vai comprar, eu acho, ela comprar numa conveniência de posto, vai pagar uns 5 reais. Pelo menos aqui na minha região, não sei como é que é nos outros lugares. Né? Mas assim, 13 e pouco, 4 e pouco, 13 e pouco, 4 e pouco. Não importa o preço que está a carne, o preço que está o milho, não importa. O leite fica sempre nesse range. Isso é uma coisa interessante. Né? Não sei porquê. Se alguém souber, comenta para nós aí. Tá bom? Bom, vamos lá. O boi aqui, o gráfico semanal do boi está lateral. Né? Uma leve alta aqui, mas lateral nas últimas semanas, dentro de uma lateralidade maior aqui que não saiu do lugar. Não está conseguindo ter força de romper essa região aqui. No gráfico diário, o boi está fazendo um movimentinho aqui que pode, inclusive, ser um movimento para continuar caindo. E vir testar, primeiramente, esse fundo. Segundamente, aqui. Terceiramente, aqui. Quartamente, nem sei se existe essas palavras, aqui. Mas seria mais ou menos isso que o boi poderia fazer. Né? Então, tem uma média móvel aqui, que está tentando ficar em cima dela, mas não consegue. Fez duas puxadas para baixo. Pode ser que faça uma terceira puxada e aí ele pare um pouco aqui e mude o patamar desse range aqui para baixo. Né? E fica operando aqui um tempo. Pode ser que faça isso. Tem um estocástico lento aqui. Tá meio vendido, meio comprado, então isso aqui não quer dizer nada no momento. Tá no meio da rua aqui, então a gente não usa para nada. Né? Ele está querendo subir aqui, mas também não quer dizer muita coisa. Tá bom? Café. O pessoal que opera café ali, ó. Lembra que eu tinha falado desse ponto aqui, né? O que que era? Café caiu, voltou, aí caiu de novo. O que eu falava? Vou vender café aqui? Mas é claro que não, nem pensar. Aonde que a gente pode vender café que você resolver fazer isso aqui? Eu me lembro que eu falei isso aqui no vídeo claramente. Eu consigo me ouvir falando isso. Que é o quê? Espera esse negócio subir. Se chegar num outro ponto onde ele venha testar esse fundo,
Deixa eu limpar um pouco. Testar esse fundo aqui, que no caso seria aqui. Testar essa média aqui, como fez aqui. Aí é um ponto para vender, inclusive é um ponto para sair de posições maiores e mais longas. Por exemplo, quem comprou aqui embaixo, poderia utilizar essa média aqui para vender, não com o intuito de ganhar dinheiro nessa queda, em sim no intuito de que, beleza, chegou num ponto que se romper para baixo, se resolver entrar a força vendedora, eu vou pular fora do café porque ele pode vir pelo menos testar esse fundo e se passar vem aqui nos 242. Eu falei disso, falei exatamente isso. E diminuir um pouquinho, não muito, mas muito pouco, os meus ETFs que eu tenho lá em café essa semana. Até diminuí muito pouco, mas diminuí ainda aqui nessas primeiras barras aqui. Eu aproveitei o seguinte, que caiu, voltou, eu falei, beleza, está me dando uma oportunidade aqui de encerrar um pouco a minha posição de compra num preço mais alto que estava aqui antes. Querendo ou não, isso aqui é 6%, quase 7%. Então, eu encerrei um pedacinho dela lá, fiquei com alguns ETFs ainda comprados, que eu comprei lá em maio, acho que foi maio do ano passado, né, e sigo comprado, mas já encerrei um pedaço lá com lucro. Tenho o estocástico bem sobrecomprado aqui, bem num ponto de média, né, fazendo uma barra vendedora e uma segunda barra que não conseguiu subir. Pode subir aqui agora, romper e continuar? É óbvio que pode, mas é muito mais provável que ele, se perder esse fundo aqui, é um stop aqui em cima e alvo aqui no fundo, pelo menos. E se passar, pega esse range todo aqui e arrasta essa linhazinha, bota aqui para baixo, tá o café aqui nos 240. É isso aí. Para cima, para comprar café agora, teria que esperar ele vir aqui embaixo, né? E aí ele não conseguir romper, fazer um movimentinho aqui e tentar aqui. Aí poderia tentar comprar aqui ou aqui. Seria 2 pontos. Mas repare na janela de tempo que teríamos que ver aqui. Ou seja, lá daqui uns 15 dias para pensar em compra. A menos que ele faça isso aqui em cima e já comece a subir direto. Mas ainda assim é uma compra arriscada, porque o stop ideal tem que estar aqui embaixo. Soja. Não é sol, né? SJ Fut mesmo. Gráfico diário, a soja está lá em cima. A gente bota no gráfico semanal, a soja está. Vou mensal. Gráfico semanal, a soja está lá em cima. Então a soja é mais do mesmo. E eu também não vou perder tempo e nem o tempo de vocês falando mais do mesmo. A tendência é justa e clara de alta, extremamente de alta, porém muito esticado. Gráfico mensal absurdamente esticado. Gráfico semanal absurdamente esticado. Gráfico diário também bem esticado. Então, assim, e num topo, né? É um topo mesmo. Se botar no gráfico semanal aqui, olha aqui o topo histórico no Profit aqui, é aqui, ó. E ela tá rompendo aquele topo lá. Então, assim, posso comprar soja? Pode, mas fica difícil, né? Acho que já passou o ponto. O avião já está lá em cima. Entrar no voo agora é muito arriscado. Tem que tentar pegar um avião no ar, é muito arriscado. Eu sugiro o seguinte: tem coisas melhor para se operar do que soja. A não ser que seja um produtor, queira fazer um hedge e tudo mais, mas se é um produtor de soja, tem soja em estoque ou algo do tipo, é um ponto interessante para pensar em conseguir travar um preço numa venda, né, numa soja no preço caro. É um preço que aqui não tinha faz muito tempo, né? Então é uma oportunidade, né? A grande questão é o dólar. E aí nós podemos olhar o Dolfut e nós temos dólar a 4,75. Então, é uma coincidência aquele derretimento no milho com o dólar? Né? Não, eu acredito que não. Nós temos o dólar uma queda muito forte aqui, acelerando e uma aceleração muito forte. Deixa eu limpar. Estou com uma palavra muito forte na cabeça hoje, já percebi, já falei umas 70 vezes. Então, olha essa puxada de dólar aqui, né? Uma linha reta para baixo aqui. O milho não foi muito diferente disso. Então, o pessoal provavelmente está vendendo milho, até um pouco liquidando, acreditando que não vai segurar muito devido ao dólar. Essa inclinação, se a gente pegar aqui, ó, vocês concordam comigo? Se nem concordar, porque eu vou mostrar, é bem mais inclinada do que essa outra inclinação aqui, né? Se a gente pegar aqui, ó, tem até ângulo agora, 49 graus, mas é só botar uma barra sobreposta a outra, dá para ver que ela é muito mais inclinada. Então seria mais ou menos isso aqui o que ele fez, ó.
Veio aqui, daqui ele acelerou para baixo assim. Quando faz isso aqui, é a mesma história do milho, só que a gente pega e muda o tempo gráfico, que fica mais fácil de enxergar. Olha o semanal, veio aqui e tchum, né? Dá para ver aqui, ó, caiu aqui e aqui ele fez assim, né? Então, isso aqui é outra coisa também que não se sustenta por muito tempo. Então, beleza, pode ser que o dólar volte a R$ 3. Pô, eu queria, isso fortalece a nossa moeda mãe aqui, né? A grande porém da história aqui é que pode sim o dólar continuar caindo semana que vem e cair aqui para baixo, mas é muito provável que, dado o tamanho dessa barra, dado o movimento anterior que ela fez aqui, ele faça a mesma coisa que o milho, trabalha aqui, né? Então, semana que vem pode ser que o dólar trabalhe nessa região aqui, entre 4,75, 4,80, 4,80 e poucos, 4,70 e poucos. Ou seja, trabalhe nessa região para dar uma folgada e vir até os 50% dessa barra aqui não é nenhum absurdo. A gente tem um dólar aí com um estocástico lento bem sobrevendido aqui nas mínimas históricas dele, que já está há um bom tempo. No gráfico diário está de novo lá nas mínimas históricas dele, que já faz um bom tempo. Então não estou dizendo para comprar dólar agora, mas estou dizendo que apesar... Deixa eu olhar o volume aqui. Tem um de volume aqui? Volume... foi um volume até... Ok, não foi nem um volume absurdo, nem de compra nem de venda, foi um volume padrão aqui, um pouco acima da média, mas muito pouco acima da média. O volume basicamente na média dos últimos períodos aqui. Então o dólar lá no 4,75 e com bastante força para baixo. O que a gente espera? Que ele trabalhe ali naquele range ali. Se ele voltar a subir um pouco, bom, tem espaço para ir a 5,10, 5,15. Né? No gráfico diário também tem espaço para ir pelo menos aqui nos 4,91. Então vou ficar monitorando. Acho que o dólar vai se manter nesse patamar aqui e acelerando dessa forma, né, com o pé embaixo, vamos dizer assim, por muito tempo? Não. Vou comprar dólar amanhã no primeiro tick do dia lá? Não. Por quê? Porque, como eu falei, eu não quero acertar o olho do mosquito. Já está meia hora de vídeo. Olho do mosquito, olho da mosca. Eu quero acertar a mosca. Se não der, eu acerto lá o ambiente onde ela está lá com um monte de outras mosquinhas lá. Uma eu vou pegar, né? Então, eu não sei como é que é. A abelha é um enxame. Não sei como é que é a mosca. Enfim, tem que mudar o exemplo que eu não sei falar as coisas. Mas vamos, vou mudar para a abelha, né? Então, eu não preciso acertar a abelha. Posso acertar o enxame todo lá, que eu tenho certeza que uma ou outra eu vou acertar. Ficou mais fácil. Então, assim, o que eu acredito aqui? Que ele vai trabalhar nesse range aqui embaixo, entre a mínima do dia anterior, de sexta-feira, e a máxima do dia anterior, talvez um pouquinho mais. E pode vir testar essa média aqui nos 4,90. E aqui nessa região dos R$ 5 é um próximo alvo. Basicamente é isso. Não tem muito o que fazer no dólar. Eu vou esperar, se aparecer uma oportunidade eu vou operar. Se tiver bastante volatilidade e direcional como está, a gente pode botar um tempo gráfico aqui, por exemplo, uns 5 minutos, e está bem tranquilo de fazer day trade no dólar, né? Eu não gosto de fazer day trade no dólar, não gostava, mas convenhamos, pelo amor de Deus, isso aqui no gráfico de 5 minutos está ridiculamente fácil de operar. Eu tenho operado um pouco mais, né? Não muito, mas um pouco mais nos últimos dias, e tem dado um retorninho bacana aqui no day trade. Então, não estou recomendando nada para ninguém, como eu sempre falo, eu não recomendo, eu falo do que eu faço. Então, eu nunca falo comprem isso, vendam isso, né? Eu falo que eu comprei, eu vendi, eu não fiz nada, ou eu me ferrei em tal situação, tá bom? E aí, por último, e não menos importante, o Ibovespa, gráfico diário de Ibovespa subindo absurdamente sem parar. Então, olha como está tudo esticado, vocês repararam isso? O dólar, um elástico puxado para baixo no último, o milho também deu uma acelerada com bastante força, o Ibovespa subindo também sem parar, 1, 2, 3, 4, 5, né? O sexto dia lá foi um dia lateral, mas ok, 6, 7, quase 8 dias de alta sem parar, por mais que na sexta-feira foi uma alta 0,02, mas fechou pelo menos no 0 a 0, saiu de 108, 109 mil pontos, batendo em 119 mil pontos, ou seja, subiu aqui basicamente 10 mil pontos numa puxada, sem descansar. Isso não é uma coisa muito comum de fazer. Aqui atrás
fez uma puxada de 12 mil pontos, mas ele veio, parou, veio, parou, veio, parou. Aqui não quer saber, foi embora para cima e o dólar deu tchau para ele. Então, aqui provavelmente tem muito capital estrangeiro, muito volume vindo para cá com questão de risco de inflação, commodities, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito exposto ao preço de commodities e quando a gente pensa em inflação, a gente pensa justamente em commodities. Então, eu estou de olho em alguns ativos. Olha aqui, a Cogna subindo 19% só na sexta-feira. Então, a gente começa quando as coisas começam a se esticar demais, o otimismo começa a entrar, ou o pessimismo, a gente começa a ver coisas assim absurdas. Não que não tenha que subir 19%, pode subir, mas começa a ver coisas dessa maneira. Né? E ECOG, né, tá ali porque é uma das que eu monitoro já há bastante tempo, é uma das que eu tô comprado e comprei quando estava 2,30. Eu nem sei quanto é que tá agora, 2,70, né? E eu cheguei a lançar put com ela abaixo de 2, não fui exercido. Eu queria ter sido exercido, não fui. Mas ali o meu preço médio está mais ou menos 2,30, 2,31, se eu não me engano, de Cogna. Então tá subindo, tá bacana. E é isso que eu digo, eu não tô nem aí se é moda ou se não é moda comprar. Quando tava lá aquela modinha de Cogna e Via Varejo que todo mundo falava em Twitter, Instagram e seja lá o que era, e foguetinho para cima, e vara, como é que era? Kong é 15, vara é 30, uma coisa assim. Eu não comprei nenhuma das duas e não tinha nenhuma das duas em carteira. Agora, pouco tempo atrás, sei lá, alguns meses atrás, eu comecei a me interessar por Cogna. Eu comecei a ler os RI da empresa, comecei a ver e ver que realmente a empresa parece uma empresa interessante, que tinha caixa até 2023, se eu não me engano, para operar, né, só com o caixa próprio da empresa, sem tirar um centavo, sem entrar um centavo de receita externa. Era 3 bi e pouco de caixa que eles tinham. Então, é uma empresa que é muito grande. Eu acredito no projeto e comprei a 2 e pouco, né? Comprei um pouco acima de 2, um pouco abaixo de 2 e ficou ali, abaixo de 2, não, 2,30, né? E ficou mais ou menos 2,31 de preço médio. Tá bom. Outra que eu comprei nesse mesmo período, eu falei aqui para vocês e todo mundo já viu várias vezes, foi Panvel. Outra empresa que eu estudei bastante o RI da empresa, achei interessante e acabei comprando alguns lotes de Panvel, nem sei quanto é que está agora, mas acabei comprando lá também. Mas enfim, não estou aqui para falar disso. A grande questão é, o Ibovespa no gráfico semanal rompeu lá o gráfico, o candle da semana passada, está vindo aqui em cima, rompeu o 117, 118, próximo alvo 120 aqui em cima, mas é a mesma história, eu vou ser redundante com a mesma história do milho, com a mesma história do dólar, tudo mais. Está esticado aqui. Comprar agora aqui não é um bom sinal, não é um bom momento. Quem comprou aqui embaixo comprou bem, né? E comprar agora aqui é momento de colher frutos, né? Então, aqui a gente compra, aqui a gente fica sentado assistindo ou pensando em sair, pensando em colocar lá um alarme para sair. O que eu gosto de fazer? Eu vou lá, pego e coloco umas linhas aonde umas regiões que me interessam e vou lá e vou colocando uns alarmes para eu saber que ponto está. Então, eu costumo fazer isso sistematicamente, principalmente quando o mercado está subindo. Pega, por exemplo, Cogna, que eu estou posicionado. Olha o que ela fez aqui. O meu preço médio está nesse range aqui de 2,30. Então, beleza, ela subiu aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, boto um stop, uma linha mais ou menos por aqui e boto um alarme. Beleza, é isso. Eu fico administrando as minhas posições, né? Olha o volume financeiro que entrou nessa sexta-feira aqui. Eu fico administrando as minhas posições e vejo. Aí eu tô aqui durante o dia, pum, dispara o alarme, eu vejo. Opa, Cogna, disparou um alarme aqui 2,60. Então caiu daqui e veio para cá. O que aconteceu? Né? Então é assim que eu vou fazendo. Enquanto está subindo, diferentemente de operações com o mercado futuro alavancado, né, que salvo casos que eu entro com mão maior e eu consigo administrar a posição com mais tempo, até mesmo rolar contrato, ações, eu geralmente entro e não tenho ideia de onde vou sair. Eu procuro comprar sempre pensando assim, eu vou procurar um ponto bacana para entrar pelo menos no gráfico diário. Né? Então vou lá comprar Cogna aqui, mas se eu olho o gráfico semanal, poxa, está lá embaixo, está num preço bacana, um preço interessante, vou comprar por aqui e aí vou administrar. Se chegar aqui em cima,
talvez eu cogite sair, mas nesse caso em específico aqui é um caso em que eu acredito na empresa, então eu quero ficar com isso aqui por um tempo bem maior. E aí eu vou conduzindo o trade e assim vai. Eu tenho isso há muitos anos em Klabin, há muitos anos em Embraer, tive em Petrobras durante muitos anos, agora tenho uma posição muito pequena em Petro. Que mais que eu tenho de posições antigas? Tem mais algumas antigas, mas é Klabin, era Petro, Lojas Renner, mas essa é uma que não tá desenvolvendo. Lojas Renner é uma que está de lado há bastante tempo lá e não sai. Inclusive, esse tempo até acabei aumentando a posição neles, né? Estava num ponto interessante de compra, estava caindo sem parar, né? Mas é uma empresa que vem sofrendo bastante, nos últimos dias até recuperou, mas se a gente botar num gráfico semanal, uma empresa que está de lado aí desde o início da pandemia, ela só vem de lado e caindo, né? Então aqui ela caiu bastante, como eu falei, alguns tempos atrás, né, que foi nesse período aqui, né, que ele estava aqui por baixo, a 23 e pouco, eu acabei aumentando um pouco a posição, que a gente parava para pensar, a gente tinha Lojas Renner aqui a preço de 2018, né, acabei aumentando um pouco a posição, vamos ver. Olha que interessante, 2018 ela fez um fundo duplo aqui, foi embora e bateu lá em 50 e poucos. Na mesma região agora aqui, ela está fazendo basicamente ou quase o mesmo fundo duplo aqui. Se continuar subindo aqui, quem sabe essa aqui, que é uma empresa que eu já tenho há muitos anos, resolva subir aqui. A grande questão é, está subindo muito rápido em muito pouco tempo. Então é mais provável que isso aqui agora diminua essa intensidade aqui. E se continuar subindo, que seja algo mais ou menos assim, ou mais assim, ou mais assim. Então reparem, pega uma janela de tempo aqui, bota aqui um ano, terminar 2022 aqui, então 2023, se continuasse no mundo ideal, 2023 poderia voltar aqui em cima. Então, ou aqui. É tempo, tem que administrar a posição. Tá bom? Bom, tentei fazer um vídeo um pouco mais rápido para esperar aí na próxima semana. Vamos ver o que vai acontecer. Dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa, mandem embaixo nos comentários.